Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Valcir da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É sempre um prazer estar aqui para falar a respeito da Escola Bíblica Dominical. E hoje falaremos sobre a lição de número 10, que tem por título A Vida Pessoal, o Avivamento na Vida Pessoal. Como é que o salmista demonstra o seu avivamento? O que ele cita faz parte de um verdadeiro avivamento? Qual a importância do avivamento na vida do cristão? E como que o avivamento deve ser buscado, perseguido e vivido nos nossos dias? Estes e outros assuntos discutiremos nesta lição. A paz do Senhor, meus queridos. Então hoje falaremos da lição de número 10, a lição que tem por título O Avivamento na Vida Pessoal. Nós tivemos a oportunidade de, em lições passadas, a gente falar sobre a lição número 9, nós falamos do avivamento pentecostal no Brasil, e aí citamos como esse movimento chegou até aqui. Na lição 8, nós havíamos falado sobre o avivamento espiritual no mundo, né? Como é que foi, mostramos os grandes avivamentos que já aconteceram no mundo. Na lição 7, nós tivemos a oportunidade de falar sobre Estevão, um Marte avivado. Na lição de número 6, nós falamos sobre o avivamento no ministério de Pedro, como foi que realmente um ministério maravilhosamente avivado. E na lição de número 5, nós falamos o avivamento na vida da igreja. E a lição de número 4, nós falamos sobre o ministério avivado de Jesus. E a 3, nós falamos sobre o avivamento no Novo Testamento. Então isso faz parte da lição de número 3. Agora a lição de número 2, nós falamos sobre o avivamento no Antigo Testamento. E a lição de número 1, nós falamos sobre o avivamento espiritual. Então a gente começa com o avivamento espiritual, passamos para o avivamento do Antigo Testamento, depois o avivamento no Novo Testamento, a 4, o ministério avivado de Jesus, depois fomos para o avivamento na vida da igreja, o avivamento no ministério de Pedro, Estevão, um Marte avivado, o avivamento espiritual no mundo, e a lição passada, o avivamento espiritual, o avivamento pentecostal no Brasil, e hoje falaremos sobre o avivamento na vida pessoal. Olha que interessante, né? Quando a gente fala de avivamentos, né? O avivamento na vida pessoal. Então, o salmista vai dizer aqui no texto áureo, que é um dos textos principais aqui da nossa lição, ele diz assim: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Olha a declaração de Davi ao falar sobre a benignidade do Senhor e a promessa de louvar ao Senhor. E a nossa verdade prática vai dizer: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Ou melhor, tem que ser. Mas muitas vezes não temos visto isso na vida de algumas pessoas. Então, nesta lição nós vamos falar um pouquinho também sobre a importância da oração, né? Nós vamos encontrar algumas pessoas, como o salmista, que orava 3 vezes ao dia. Nós vamos ver também Daniel, que orava de manhã, de tarde, à noite, 3 vezes ao dia.
Nós vamos ver o salmista falando sobre a importância de esconder a palavra no coração, de ter a palavra como luz para o caminho. Nós vamos ver Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, falando sobre o cuidado que tem que ter consigo e com a doutrina. E nós vamos ver Pedro escrevendo sobre sendo santo em todas as áreas da nossa vida. A nossa leitura está baseada lá em Salmo 63, do verso 1 ao verso 8. E ele começa assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. E ele vai aí até o verso 8, comentando sobre quem é o Senhor para ele. E aí nós temos a nossa introdução falando sobre a importância do avivamento pessoal. Não há menor possibilidade de termos uma igreja avivada se cada membro desta igreja não estiver avivada. Uma igreja avivada é o quê? Se uma igreja tem 100 membros, eu digo que ela é uma igreja avivada, é porque os 100 membros dessa igreja também buscaram o avivamento. Então, uma igreja avivada não é as 4 paredes, não é a estrutura física, mas é cada crente em particular avivado. Então, avivado como? Nós temos que levar em consideração que um cristão avivado é aquilo que ocorre dentro do cristão, que vai se revelar aí no seu testemunho, na sua vida cotidiana, na sua vida familiar, na escola, na faculdade, no trabalho, no casamento. Tudo isso vai aparecer esse avivamento. Então, o avivamento, na verdade, é uma mudança interior, é um nascer de novo e um permanecer uma nova criatura. O nosso primeiro tópico vai falar o avivamento na vida do salmista, uma busca sincera, né? Então o salmista realmente vai dizer aqui que ele, independente das lutas, independente dos problemas, das dificuldades, dos processos que ele está passando, que é processos que nós também passamos, né? Nós estamos vivendo num verdadeiro deserto, né? Hoje ainda ouvia o pastor Paulo falar a respeito disso, né? Que se nós compararmos a nossa vida, nós temos o Egito, nós temos o deserto e nós temos Canaã. Considerando o Egito a nossa vida antes de aceitar Jesus e considerando Canaã o céu, então o tempo presente que nós estamos vivendo não é nada mais do que o deserto, né? Então nós estamos passando nesse deserto por grandes provações. E o salmista, independente do que ele está passando, ele vai dizer: ó Deus, tu és o meu Deus, e de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito. Como? Como em uma terra seca e cansada onde não há água. Então ele está dizendo a quantidade que ele buscaria ao Senhor, né? Então ele tem sede de Deus, ele quer buscá-lo de madrugada. O salmista ele tem plena convicção de quem é Deus para ele. E essa convicção cada um de nós temos que ter de quem é Deus para nós. Deus, ele é o nosso refúgio bem presente na hora da angústia, né? E é o nosso Deus que temos que louvar, agradecer nas horas boas, nas horas ruins, em todos os momentos. Nosso segundo tópico vai dizer contemplando e bendizendo ao Senhor. Isso vai basear no versículo 2, né? Da nossa leitura bíblica, que ele vai dizer: para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Então o salmista,
ele está falando de uma experiência que ele já teve em ver a glória do Senhor no santuário. É algo que quem já viu, quem já viveu, quem já teve a experiência, nunca vai esquecer. A experiência do batismo, a experiência dos dons espirituais, a experiência de ser usado por Deus, são marcas indeléveis na nossa alma, no nosso ser. Então, é importante a gente ter experiência, né? Então, ele já tinha uma experiência, ele já pôde contemplar essa glória, né? Esse glorioso Deus, né? O Deus da glória aí. Então, ele reconhece aí a benignidade divina, né? E por isso que ele diz que os meus lábios te louvarão, lá no verso 3, né? E enquanto eu viver, quanto tempo? Enquanto eu viver, é 50, é 60, é 70 anos, enquanto eu viver, eu vou te louvar. Então, olha, ele vai erguer as mãos também, né? No verso 4, a gente vai dizer assim: assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei minhas mãos. Olha que interessante. Então, o salmista aqui deixa claro, né, que a alma dele vai contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. É uma declaração de amor, é uma declaração de fidelidade, é uma declaração de que vai continuar firme na presença do Senhor, né? Então, a gente vê aqui o salmista. Segundo o salmista, é possível viver uma realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto. Se nós estamos vivendo num deserto, onde há várias necessidades, é possível, porque foi no deserto que o povo de Israel viram os grandes milagres da parte do Senhor, viu a sua mão estendida poderosamente, uma nuvem protegendo do sol, uma coluna de fogo protegendo do frio. Então eles tiveram muitas experiências com Deus no deserto. Segundo tópico diz, Deus é o nosso auxílio, né? Então vai lá no verso 5, onde ele vai dizer, a minha alma se fartará como tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Olha aí o salmista, né? Declarando aí o salmista que a sua alma se fartará com a presença de Deus, sua boca o louvará. Olha que bênção, né? Então a busca e a contemplação do Senhor, o salmista aí, né, vai lembrar que deve meditar na palavra de Deus, né? Olha, meditar em sua palavra é a garantia de auxílio, júbilo e segurança. Versos 6 a 8 ele vai dizer assim, ó: quando me lembrar de ti na minha carne, meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Olha como o salmista coloca a importância do Senhor estar ao lado dele. Então nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter Deus como seu auxílio. O Senhor é o meu socorro bem presente, o Senhor é o meu escudo, né? E assim por diante. Então é importante a gente estar na presença do Senhor. Glória a Jesus. Então, se a gente observar aqui o tópico 1, ele vai resumir dizendo que o anseio e a busca, né, sincera pela presença de Deus possibilita um avivamento na vida do salmista. Glória a Deus, aleluia. Isso é importante, né? E aí nós temos o segundo tópico aqui dizendo o avivamento espiritual do crente. Até agora nós falamos do salmista, como foi a sua experiência. Agora vamos falar um pouquinho do crente, na minha vida, na sua vida, como tem sido isso. Reservando uma agenda de piedade, né? Olha, então o salmista tinha ali manhã, tarde, noite, momentos para meditar na palavra, momentos para estar na presença do Senhor. Então nós precisamos também ter uma agenda para a nossa vida, né? Prática da oração, leitura da palavra, tá? Então é importante que o crente no seu dia a dia, nas 24 horas do dia, reserve um tempo para trabalhar, um tempo para dormir e um tempo para orar e um tempo para ler as escrituras e meditar na palavra de Deus. Segundo tópico diz a prática da oração, né? A gente vai encontrar na Bíblia vários homens que venceram
E no decorrer da história, nós vamos encontrar histórias de vários homens que tiveram grandes vitórias, mas quando você vai prescrutar a vida deles, você vai perceber que a prática da oração era contínua na vida desses homens vitoriosos. Então, a importância da oração, né? Então, nós temos aqui, olha, o Salmo 55, verso 7, olha o que ele diz, verso 17, ele diz assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Quantas vezes? 3 vezes por dia. Se eu considerar 365 dias, então eu vou ter que fazer durante o ano 3 vezes 5, 15, 3 vezes 19, 19, 3, 5, 15, 19, como é difícil fazer conta, né? 3, 3, 9, 1, 10. 1015, né? 1095, deixa eu calcular melhor, só um minutinho, para não ficar um cálculo estranho, eu vou parar um minutinho só para calcular, já que eu comecei a calcular, vamos calcular certinho aqui, para eu não deixar dúvida. Olha que interessante, o salmista coloca, deixa para nós, né, esse cálculo, então vamos deixar aqui para a gente ver certinho aqui como é que o salmista coloca isso para nós aqui de uma maneira bem clara, né? Então ele deixa aqui para nós, olha, se eu considerar 365 dias vezes 3, 1095 momentos de oração durante o ano. Se eu considerar que o crente vai viver mais ou menos 70 anos, vezes 70. Então eu vou dizer que o crente que serve ao Senhor avivado, ele vai ter quase 80 mil momentos de oração ao lado do Senhor. Olha que bênção maravilhosa. Daniel também orava 3 vezes, né? Ao dia, ele vai dizer aqui, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou à sua casa e orava. Havia no seu quarto janelas abertas para banho de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então já era hábito, ele já tinha desenvolvido o hábito de orar 3 vezes ao dia. Jesus, o nosso maior modelo de oração, orava constantemente, né? São inúmeras as vezes que nós vamos encontrar no Novo Testamento, Jesus deixando os discípulos, convidando os discípulos para orar. Por ser 100% homem, 100% Deus, o seu lado humano sentia a necessidade da oração. E a Bíblia vai falar de vários outros homens que também oraram bastante. A leitura devocional da Bíblia, né? Hoje ainda na nossa reunião de pastores, nós falamos sobre a importância da oração, né? E lembramos lá a importância da oração, não, a importância do devocional, da leitura, né? Lá em Neemias capítulo 8, se eu não me engano, vai dizer que Esdras ficou 3 horas numa praça, em cima de um púlpito de madeira, com todo o povo praticamente em pé, ouvindo a leitura da palavra de Deus. Então é importante, né? É preciso ler a palavra, absorver, né? E viver seus ensinamentos. Então é lendo a palavra. O João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então quando a gente conhece a Escritura, é importante lê-la, estudá-la, né? E é importante meditar nas coisas de Deus. Ela previne o nosso coração de pecar. Davi vai falar que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra. Vamos falar o verso certo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né?
Salmo 119, verso 133, ele vai dizer assim: ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Então a importância da palavra de Deus para nos fortalecer, para não cairmos em pecado. Então o segundo tópico é resumido da seguinte forma, sinopse dele: as disciplinas espirituais cristãs são características de um genuíno avivamento. Então disciplinas são regras, são agendas que eu e você podemos fazer para que a gente possa ter uma vida avivada. Então falamos lá do avivamento do salmista, do crente ter uma vida avivada, agora a vida pessoal e familiar do crente avivado. Então a partir do momento que o crente olha, primeiro eu vi Davi, depois eu me preocupei comigo, como é que é eu ter uma vida avivada? Já aprendi, já vi a receita, que eu tenho que orar, que eu tenho que ter uma agenda, que eu tenho que ler a palavra, que eu tenho que preservar no caminho do Senhor, mas agora como é que isso reflete quando eu me torno uma pessoa avivada? Como é que isso reflete no meu dia a dia, né? Na minha vida pessoal? Então a gente vê que ele traz consequência clara, né? Porque o próprio Paulo vai falar para Timóteo, ter cuidado, né, da doutrina, perseverança. Então isso vai me ajudar, né? Então há uma direção da palavra de Deus na minha vida. Eu vou desenvolver aspectos aí relevantes, né, na vida pessoal, como integridade, prudência, falar e agir, né? Cuidado na saúde física, emocional. Então é importante eu ter uma vida avivada, porque isso vai interferir na minha vida pessoal. Como é que vai ser a minha vida com o meu cônjuge, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma vida avivada, né, vivida aí no Espírito de Deus, eu vou ter consequência básica aí, né? O amor à minha esposa, a submissão da mulher ao homem a partir do momento que ele a ama, né? Importante, demonstração de carinho e afeto, né? Então a comunicação, ela é melhor a partir do momento que eu começo a ler a Bíblia. Já está provado cientificamente que quando o crente lê várias vezes a palavra de Deus, né, tem uma vida avivada, diminui muito as consequências dentro do lar, as brigas, as intrigas, o divórcio. Então é importante eu ter isso, né? Então uma vida de bênção num lar é consequência, como lemos lá em Efésios 5:6, né, de uma vida cheia do Espírito Santo. A vida com os filhos também, né? Um crente avivado vai dar atenção, vai conversar, vai poder ensinar a palavra de Deus, vai demonstrar afeto. O filho vai ver a presença dos dons espirituais na vida do pai, vai se assemelhar, né? Vai desenvolver o hábito do culto doméstico, né? Então vai haver ali um bom relacionamento cristão com os filhos, né? A disciplina, você vai poder criá-lo nos caminhos do Senhor. E o quarto efeito do avivamento na vida pessoal, né? Ele vai ser um crente alegre, um crente vitorioso. Então a alegria vai fortalecer aí, dar um fortalecimento espiritual no interior do crente, em todas as situações da vida dele, né? Nós temos o exemplo de Sadraque, Mesaque, Abdenego, né? E Daniel, que foram os jovens que oraram, que se consagraram e realmente eram avivados. E além disso eram jovens preocupados com a santidade. Resumindo aí o tópico 3, o caráter e o testemunho exemplar são fruto de uma vida cristã avivada. E aí nós temos a conclusão, que eu faço questão de ler aqui para você na íntegra, o que o nosso comentarista traz, né? Nos Salmos podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que todos os momentos e lugares estejam em comunhão estreita com o Senhor. Então esta é a nossa lição de hoje. Que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima, se o Senhor permitir. Amém.